E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo das leis de Newton. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Considere uma partícula de massa mzinho, cujo movimento inicia a partir do repouso em um campo gravitacional constante. Se uma força resistiva proporcional ao quadrado da velocidade for encontrada, mostre que a distância s de queda da partícula na aceleração de v0 a v1 é fornecida por s igual a 1 sobre 2k vezes o ln de g menos kv0 ao quadrado sobre g menos kv1 ao quadrado. Para resolver o exercício, eu vou adotar a seguinte estratégia. Primeiro, eu vou obter a velocidade instantânea da partícula. A partir daí, eu vou em busca de sua posição z em função do tempo t. De posse da velocidade em função do tempo e da posição z em função do tempo t, eu vou poder relacionar essas duas expressões. E a partir daí, fica mais fácil determinar a distância s percorrida pela partícula nessa faixa de aceleração, de v0 a v1. Para fazer tudo isso, eu vou começar recorrendo à segunda lei de Newton. Ela nos diz que a massa vezes a aceleração adquirida pela partícula, dada pela derivada da velocidade em relação ao tempo, é igual à força resultante. A força resultante é composta pela força peso e pela força resistiva. Observe que a força resistiva, a sua intensidade, é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade instantânea, como pede o exercício. Dando sequência, a força peso está orientada na mesma direção e sentido do referencial adotado. Sendo assim, ela contribui para a força resultante com o sinal positivo, mais mg. Já a força resistiva está orientada na mesma direção, porém sentido oposto ao referencial adotado, ao eixo z. Sendo assim, ela compõe a força resultante com o sinal negativo, menos k mzinho v quadrado. Muito bem? Simplificando a massa mzinho e colocando g em evidência, nós vamos obter dv dt é igual a g, que multiplica. Então, aqui nós temos 1 menos k sobre g vezes vzinho ao quadrado. Observe a expressão obtida. Eu vou assumir que a razão k sobre g representa uma constante positiva, que eu vou representar por ômega. Sendo assim, ômega, essa constante positiva ao quadrado, eu vou chamar de k sobre g. Muito bem? A partir daí, obtemos dv dt é igual a g, que multiplica 1 menos ômega ao quadrado vezes v ao quadrado. Consequentemente, dv sobre 1 menos ômega ao quadrado v ao quadrado é igual a g dt. Observe a expressão obtida. Dando sequência. A partir de agora, eu vou integrar ambos os membros dessa igualdade. Do lado direito, eu vou integrar do instante t igual a 0 até certo instante t do movimento. E do lado direito, eu vou integrar de v0 igual a 0 até certo valor de v. Observe a expressão obtida. O lado direito está fácil de ser resolvido. G é uma constante e, portanto, sai da integração. A integral de dt é simplesmente t, de 0 a t pelo teorema fundamental do cálculo. Obtemos t e isso é igual à integral do lado esquerdo. Para resolvê-la, eu vou utilizar aqui a regra da substituição. Eu vou admitir o seguinte: ômega ao quadrado v ao quadrado é igual ao seno ao quadrado de θ. Sendo assim, 1 menos ômega ao quadrado v quadrado é igual a 1 menos o seno ao quadrado de θ, que é igual ao cosseno ao quadrado de θ. E a partir dessa igualdade, nós também podemos observar que v é 1 sobre ômega vezes o seno de θ. Então, observe essa correspondência. Logo, dv é igual à derivada dessa expressão em relação a θ,
1 sobre ômega é uma constante, a derivada do seno de θ é o cosseno de θ, tudo isso vezes dθ. Bom, a partir daí, nós vamos obter a integral de certo θ1 até certo θ2 de dv. dv é o cosseno de θ vezes dθ sobre ômega. E no denominador, nós temos essa diferença, que é justamente o cosseno ao quadrado de θ. Muito bem? Bom, simplificando o cosseno com esse quadrado e já passando o ômega multiplicando, nós vamos obter g vezes t vezes ômega é igual a integral de certo θ1 até certo θ2 de 1 sobre o cosseno de θ, que é a secante de θ dθ. Muito bem? Para resolver essa integração, eu vou recorrer mais uma vez à regra da substituição. Essa é uma integral conhecida nos livros de cálculo. Seu resultado é o ln da secante de θ mais a tangente de θ. Mesmo assim, neste vídeo vamos obter esse resultado. Bom, eu vou a partir de agora fazer a seguinte substituição. Eu vou escrever que gt ômega é igual a integral da secante de θ que multiplica a secante de θ mais a tangente de θ sobre a secante de θ mais a tangente de θ. Observe que eu não alterei o integrando. E a partir daí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou admitir que W é igual a secante de θ mais a tangente de θ. Sendo assim, dW é igual à derivada dessa expressão em relação a θ dθ. Então vamos no nosso rascunho. A secante é o inverso do cosseno e a tangente é o seno de θ sobre o cosseno de θ. Então eu vou derivar essa soma em relação a θ. Então a derivada de uma soma é igual à soma das derivadas. Então a derivada de 1 sobre o cosseno. Vamos recordar as regras de diferenciação. O de baixo vezes a derivada do de cima, que é 0, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, a derivada do cosseno é o menos seno, então eu vou ficar com 0 mais seno de θ, sobre o de baixo ao quadrado. Mais o de baixo vezes a derivada do de cima, então o cosseno vezes a derivada do seno, que é cosseno de θ, menos o de cima, que é o seno de θ, vezes a derivada de baixo, do de baixo. A derivada do cosseno é menos seno, então aqui fica mais seno de θ, sobre o de baixo ao quadrado. Então, sobre cosseno ao quadrado de θ. Observe, na primeira fração, que a gente tem o cosseno ao quadrado de θ no denominador, que é o cosseno vezes o cosseno. Portanto, aqui nós temos 0 mais seno de θ sobre o cosseno vezes cosseno. Então, vamos lá. Seno sobre cosseno é tangente de θ. E 1 sobre o cosseno é a secante de θ. Mais, aqui nós temos o cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ, que é 1. 1 sobre o cosseno ao quadrado de θ é a secante ao quadrado de θ. Sendo assim, dW é igual a secante ao quadrado de θ mais a tangente de θ vezes a secante de θ, tudo isso vezes dθ. Observe mais uma vez o cálculo realizado nesse resumo, a expressão obtida. Então vamos lá, dando sequência. Agora, observe o seguinte no integrando da integral acima. Note no numerador que nós temos justamente este termo. Secante ao quadrado de θ mais a secante de θ vezes a tangente de θ dθ. Logo, o numerador, ele é justamente dW. E o denominador é W. Consequentemente, nós temos
GT vezes ômega é igual à integral de 1 sobre W em relação a W, que é o ln de W, de certo W1 até certo W2. A partir de agora, eu vou recuperar os limites de integração originais para finalizar a resolução dessa integral. Então vamos lá. GT ômega é igual ao ln de W. Então nós temos o ln da secante de θ mais a tangente de θ de certo θ1 até certo θ2. Muito bem? Bom, vamos fazer mais uma passagem aqui. Para retomar os limites de integração originais, eu vou construir agora um triângulo retângulo, posicionando o ângulo θ em um vértice e o ângulo reto. Bom, acima nós vimos que o seno de θ é igual a V vezes ômega sobre 1. Então observe, seno de θ é igual a V vezes ômega sobre 1. Logo, o cateto oposto ao ângulo θ é V ômega, a hipotenusa vale 1 e, portanto, esse cateto fica dado por, então nós temos 1 ao quadrado é igual a este termo ao quadrado mais este termo ao quadrado. Então a raiz quadrada de 1 menos ômega ao quadrado V quadrado. Observe os resultados obtidos, dando sequência. Sendo assim, GT ômega é igual ao ln da secante de θ. A secante é o inverso do cosseno. O cosseno de θ é o cateto adjacente, que aqui se encontra, dividido pela hipotenusa. Então é a raiz quadrada sobre 1. O inverso da raiz quadrada sobre 1 é 1 sobre a raiz quadrada. Então nós temos 1 sobre 1 menos ômega ao quadrado vezes V ao quadrado mais a tangente de θ. Tangente é o cateto oposto dividido pelo adjacente. Então eu já posso colocar a raiz como denominador comum. Então nós temos 1 mais V ômega sobre a raiz quadrada em questão. E agora sim, né? Recuperando aqui os limites de integração de 0 a V. Observe mais uma vez o resultado obtido a partir dos cálculos realizados. Dando sequência, pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos obter o seguinte. Nós temos aqui o ln dessa fração, substituindo V por V, menos o ln dessa fração, substituindo V por zero. Vamos analisar esse último ln. Ao substituir V por zero, você vai obter no numerador 1 e no denominador 1 também. O ln de 1 é zero. Consequentemente, GT ômega é igual ao ln dessa fração, substituindo V por V. Portanto, eu vou retirar aqui os limites de integração e já deixar a resposta final. Observe o resultado obtido. Resta agora isolar a velocidade V em função do tempo t. A partir da igualdade, vemos que a exponencial de GT ômega é igual a 1 mais ômega V sobre a raiz quadrada de 1 menos ômega quadrado V quadrado. Eu vou escrever essa raiz assim, ó. Raiz quadrada de 1 mais ômega V, que multiplica a raiz quadrada de 1 menos ômega V. Muito bem? No numerador, nós temos 1 mais ômega V elevado à primeira potência e no denominador, 1 mais ômega V elevado a meio. Logo, essa divisão vai nos dar no numerador a raiz quadrada de 1 mais ômega V e no denominador a raiz quadrada de 1 menos ômega V.
Agora sim, eu vou elevar ambos os membros dessa igualdade ao quadrado. Com isso, obtemos exponencial de 2gt ômega é igual a 1 mais ômega v sobre 1 menos ômega v. Sendo assim, 1 mais ômega v é igual, já fazendo a distributiva, a exponencial de 2gt ômega vezes 1, que é justamente a exponencial, menos ômega v vezes a exponencial de 2gt ômega. Muito bem, observe o resultado obtido. Isolando v, eu vou passar esse termo para o lado esquerdo somando, e eu já vou colocar ômega v em evidência. Então vamos lá. Ômega v vai multiplicar 1 mais a exponencial de 2gt ômega, e isso é igual a essa exponencial menos 1. Então, a exponencial de 2gt ômega menos 1. Sendo assim, a velocidade v em função do tempo t, já passando o ômega dividindo, é 1 sobre ômega, que vai multiplicar a seguinte razão. Então, vamos lá. A exponencial de 2gt ômega menos 1 sobre a exponencial de 2gt ômega mais 1. Observe mais uma vez o resultado obtido, os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, a partir de agora eu vou recorrer mais uma vez às funções hiperbólicas. Com o auxílio delas, vai ficar muito fácil determinar a posição z em função do tempo t e, a partir daí, relacionar v em função de z. Para fazer isso, eu vou multiplicar o numerador e o denominador dessa fração, dessa razão, pela seguinte exponencial. Exponencial de menos gt ômega. Fazendo isso, nós vamos obter v em função de t é igual a 1 sobre ômega, que multiplica. Aqui nós temos a exponencial de gt ômega menos a exponencial de gt ômega, muito bem, menos a exponencial de menos gt ômega. Tudo isso sobre a exponencial de gt ômega mais a exponencial de menos gt ômega. Observe o resultado obtido. Bom, a função tangente hiperbólica, para fazer aqui uma recordação, ela é dada, vamos arrumar aqui um espaço. A função tangente hiperbólica, ela é dada pela seguinte expressão. A tangente hiperbólica de x é a exponencial de x menos a exponencial de menos x sobre a exponencial de x mais a exponencial de menos x. Portanto, fica claro aqui que essa razão nos dá justamente a função tangente hiperbólica aplicada a gt ômega. Logo, eu posso escrever a velocidade v em função do tempo t como sendo 1 sobre ômega, que multiplica a tangente hiperbólica de gt ômega. Observe mais uma vez o resultado obtido, a comparação realizada. A partir de agora, fica fácil determinar z em função do tempo t. Para fazer isso, eu vou recorrer à expressão. A derivada de z em relação ao tempo t é igual à velocidade v e, portanto, dz é igual a v dt.
Logo, dz é igual a 1 sobre ômega vezes a função tangente hiperbólico, que é o seno hiperbólico de gt ômega sobre o cosseno hiperbólico de gt ômega, tudo isso multiplicando dt. Muito bem, vamos arrumar aqui um espacinho no quadro. A partir de agora, para resolver essa equação diferencial, a partir da integração dos dois membros dessa igualdade, eu vou recorrer mais uma vez à regra da substituição. Então vamos lá. Eu vou assumir o seguinte. Antes, vamos indicar a integração. A integral em dz vai de 0 até certo valor de z, e a integral em relação ao tempo t vai de 0, t igual a 0, até certo instante t. Muito bem? Bom, eu vou assumir agora, em nosso rascunho, que uma variável w novamente, vamos lá, não confunda com o w anterior, w é igual ao cosseno hiperbólico de gt ômega. Consequentemente, dw é igual a derivada da função cosseno hiperbólico de gt ômega em relação a t dt. Então eu vou derivar quem está fora mantendo quem está dentro e depois vou multiplicar pela derivada de quem está dentro em relação ao tempo. Tudo isso vezes dt. Aqui eu vou pedir que você recorde brevemente as funções hiperbólicas. A derivada em relação ao tempo da função cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. Então nós temos o seno hiperbólico de gt ômega vezes a derivada de quem está dentro em relação a t, isso nos dá g ômega, tudo isso vezes dt. Nessa playlist, em um dos vídeos, eu faço uma revisão completa sobre as funções hiperbólicas e suas derivadas. Bom, dando sequência, a partir daqui, nós vamos obter o seguinte. A integral em dz é simplesmente z, de 0 a z, pelo teorema fundamental do cálculo, nos dá z, e isso é igual a 1 sobre ômega, um termo constante, vezes a integral de certo w1 até certo w2 do seguinte termo. O seno hiperbólico deste termo vezes dt é dw sobre g ômega. Então nós temos dw sobre g ômega, e no denominador nós temos justamente o cosseno, logo w, pela regra da substituição realizada aqui. Então vamos ver se eu não esqueci de nenhum termo. Aqui nós temos z, 1 sobre ômega sai da integração, o seno hiperbólico do termo vezes dt é dw sobre g ômega, e o cosseno é justamente w, o cosseno hiperbólico. Bom, a partir daqui, vemos que z é igual a 1 sobre g ômega quadrado, então 1 sobre g ômega ao quadrado, vezes a integral de 1 sobre w em relação a w, que é justamente o ln de w, de certo w1 até certo w2. Eu vou, mais uma vez, recuperar agora os limites de integração originais. Bom, w é o cosseno hiperbólico de gt ômega. Sendo assim, z é igual a 1 sobre g ômega ao quadrado, que multiplica o ln de w. Então nós temos o ln do cosseno hiperbólico de gt ômega. E agora eu recupero os limites de integração originais. Então nós vamos de 0 até t. Observe a expressão obtida. Dando sequência, pelo teorema fundamental do cálculo, eu vou fazer o seguinte. O ln deste termo substituindo t por t, menos o ln deste termo substituindo t por 0. Vamos analisar mais uma vez o último ln. Observe o seguinte. Quando t é igual a 0, nós vamos obter o cosseno hiperbólico de 0. O cosseno hiperbólico de 0 é 1. O ln de 1 é 0. Sendo assim, nós vamos ficar simplesmente com
essa expressão para z em função do tempo t. Muito bem? Observe o resultado obtido, o cálculo realizado. Então vamos dar o devido destaque para z em função do tempo t, já arrumando um espaço aqui no quadro. Então vamos deixar apenas as expressões importantes. Dando sequência, z em função do tempo t, portanto, é igual a 1 sobre g ômega ao quadrado, que multiplica o ln do cosseno hiperbólico de g vezes t vezes ômega. A partir de agora, o nosso desafio é o de relacionar z, ou melhor, v em função da posição z. Para fazer isso, eu vou recorrer à função tangente hiperbólica de gt ômega. Nós sabemos que a função tangente hiperbólica é dada pela razão do seno hiperbólico pelo cosseno hiperbólico. Então eu tenho 1 sobre ômega que multiplica o seno hiperbólico de gt ômega sobre o cosseno hiperbólico de gt ômega. E nós sabemos também, do estudo das funções hiperbólicas, que o cosseno hiperbólico ao quadrado de gt ômega menos o seno hiperbólico ao quadrado de gt ômega é igual a 1. Sendo assim, a velocidade v em função do tempo t fica dada por, nós temos aqui 1 sobre ômega que multiplica. Eu vou fazer o seguinte, o seno hiperbólico ao quadrado é a raiz quadrada do cosseno hiperbólico ao quadrado de gt ômega menos 1. Tudo isso eu vou dividir pelo cosseno hiperbólico de gt ômega. Muito bem? A partir de agora, eu vou mexer com z em função do tempo t. Observe o seguinte, eu posso obter uma expressão para o cosseno hiperbólico de gt ômega a partir daqui. Bom, a partir dessa igualdade, vemos que z vezes g vezes ômega ao quadrado é igual ao ln do cosseno hiperbólico de gt ômega. Sendo assim, a exponencial de z vezes g ômega ao quadrado é igual ao cosseno hiperbólico de gt ômega. Observe mais uma vez os resultados obtidos, todos os cálculos realizados. Dando sequência, vamos agora inserir essa exponencial na expressão da velocidade. Fazendo isso, nós vamos obter a seguinte expressão. A velocidade v, agora em função da posição z, é igual. Para a expressão ficar linear, eu vou passar o ômega multiplicando a velocidade. Então, ômega vezes v em função da posição z é igual a raiz quadrada do cosseno hiperbólico ao quadrado menos 1. Elevando esse termo ao quadrado, você vai obter a exponencial de z de 2z g ômega ao quadrado. Muito bem, tudo isso menos 1. Muito bem, sobre o cosseno hiperbólico. O cosseno hiperbólico de gt ômega é simplesmente a exponencial de z g ômega ao quadrado. Observe a expressão obtida. Para facilitar a obtenção da distância s percorrida, eu vou isolar z como função da velocidade v. Para fazer isso, eu vou elevar ambos os membros dessa igualdade ao quadrado. Com isso, nós vamos obter ômega ao quadrado vezes v ao quadrado é igual a exponencial de 2z g ômega ao quadrado. Tudo isso
menos 1 sobre a exponencial de 2z vezes g vezes ômega ao quadrado. Bom, nós temos agora ômega ao quadrado vezes v ao quadrado vezes a exponencial de 2z g ômega ao quadrado igual a exponencial de 2z g ômega ao quadrado, tudo isso menos 1. Observe a expressão obtida. Eu vou jogar essa exponencial para o lado direito e o número 1 para o lado esquerdo. Então, nós vamos obter 1 é igual. Eu já vou colocar a exponencial em evidência. Exponencial de 2z g ômega ao quadrado, que multiplica. Nós temos 1 menos ômega ao quadrado vezes v ao quadrado. Observe a igualdade obtida, dando sequência. Logo, a exponencial de 2z g ômega ao quadrado é igual a 1 sobre 1 menos ômega ao quadrado v quadrado. Agora, eu vou aplicar o ln em ambos os membros dessa igualdade. O ln dessa exponencial nos dá o expoente, então 2z g ômega ao quadrado, e isso é igual ao ln dessa razão, 1 sobre 1 menos ômega ao quadrado vezes v ao quadrado. Consequentemente, z fica dado por. Antes, vamos recuperar essa expressão. Perceba que ômega ao quadrado é k sobre g. Então, ó, aqui nós temos ômega ao quadrado, que é k sobre g, e aqui nós temos ômega ao quadrado, que é k sobre g. Muito bem? Simplificando g com g, nós vamos obter z. Z é igual. Nós temos 1 sobre 2k, 1 sobre 2k, que multiplica o ln da seguinte fração. Então, observe o seguinte. No denominador, nós temos g menos kv quadrado sobre g. E eu estou fazendo 1 sobre g menos kv quadrado sobre g. Dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pelo inverso. Então, nós vamos obter o ln de g sobre g menos kv quadrado. Muito bem. Observe o resultado obtido. Vamos agora em busca da distância percorrida pela partícula de massa m nessa faixa de aceleração, de V0 a V1. Então vamos lá, arrumando mais um espaço aqui no quadro. Eu vou agora trabalhar em cima da expressão em destaque no quadro. Então vamos lá. Perceba que z está em função de v. Então z, quando a velocidade é v0. Então nós temos 1 sobre 2k, que multiplica o ln da razão g sobre g menos k, v0 ao quadrado. E nós temos a posição z quando a velocidade aumenta para v1. Então nós temos 1 sobre 2k, que multiplica o ln de g sobre g menos k, v1 elevado ao quadrado. A distância percorrida nessa faixa de aceleração, que o exercício representa pela letra S, é z em v1 menos z em v2. Consequentemente, nós vamos obter, já colocando 1 sobre 2k em evidência. Então, z é 1 sobre 2k que multiplica o ln dessa fração menos o ln dessa fração. A diferença entre dois ln's é o ln da razão dos termos. Então, eu já vou colocar
o ln dessa fração, g sobre g menos k v1 ao quadrado, sobre essa fração. Dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pelo inverso. Então, g menos k v0 ao quadrado sobre g. Muito bem. Observe a expressão obtida. Simplificando g com g, enfim, vemos que a distância percorrida pela partícula, representada pela letra S, nessa faixa de aceleração de V0 a V1, é de fato o ln da razão g, é 1 sobre 2k, que multiplica o ln da seguinte razão, g menos kv0 ao quadrado sobre g menos k v1 ao quadrado. Observe mais uma vez o resultado obtido, todos os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.